A gente recebe agora a nossa economista, comentarista de economia aqui do Hora H, Rita Mondin. Temos uma novidade hoje também do governo, que foi a publicação do chamado relatório bimestral de despesas e receitas, que é o balanço que o governo é obrigado a fazer para mostrar como andam as receitas do governo. Rita, boa noite, já lhe cumprimento. E as expectativas de receita, fazer o balanço entre preciso contingenciar, preciso bloquear as contas. E no final o anúncio, Rita, foi de um bloqueio muito pequeno, de menos de 2 bilhões de reais, sem contingenciamento, ou seja, o governo enxerga algum equilíbrio entre o uso do limite dos gastos e ao mesmo tempo uma previsão de receita e ao mesmo tempo, até com expectativa de uma arrecadação maior, insiste em gastar mais para aliviar o aumento dos preços. Como é que você enxerga esse equilíbrio? Há equilíbrio nessa decisão e nessa gestão? Ei, Thaís, boa noite. Nós estamos falando de um relatório bimestral, então o ano está começando. Nós temos aí janeiro e fevereiro. E nessa conta, nós não temos ainda os efeitos da guerra, né? Disso tudo que está sendo decidido, medida provisória, temos aí aquela medida provisória, né? O governo indicando como é que seria feito o cálculo do diesel, temos o governo abrindo mão de impostos e agora essa subvenção que o governo tenta negociar com os estados. Para essa subvenção, o Ministério da Fazenda já colocou limite, 10 bilhões. Mas por que a gente tem que aprender a raciocinar no Brasil? Olha que loucura. E o pano de fundo hoje, que ninguém nem falou, foi a ata da reunião do Copom, onde o Copom se mostra, né, mais tranquilo em relação à possibilidade de continuar cortando a taxa de juros. Se você resumir a ata do Copom hoje, ele está mais preocupado sim com a calibragem do que com a possibilidade de manutenção da Selic. Essa foi a interpretação geral, ou seja, com a guerra comendo solta aí, com o preço do barril de petróleo já tendo atingido e superado 100 dólares, atingiu 120, né? Você tem uma ata mais dovish, né? A gente copia e cola dos americanos. Em política monetária, o dovish é o pombo e o hawkish, né, é mais para falcão. Ou seja, o nosso Banco Central, apesar dessa piora do cenário externo, dessa escalada do preço do barril de petróleo, ainda está mais tranquilo. Aí vamos emendar. Aí a gente tem um bloqueio já. Depois de 2 meses, o governo já está fazendo um bloqueio de 1,6 bi. Ele conta aí com um colchão para amortizar essas intempéries em torno de 40 bilhões. Mas o que já escalou? Já escalou igual o preço do petróleo. É o BPC, que é o problema, que é sempre um problema, o crescimento das despesas com o BPC e também com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O BPC já superou em 1,9 bi as expectativas de despesa e o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 1,4 bi. E aí tem esse bloqueio de 1,6. O que é o bloqueio? Quando você vê que as despesas obrigatórias estão ultrapassando as discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, como é o caso de investimentos e despesas administrativas, então você começa a bloquear investimentos e despesas administrativas para compensar o gasto com as despesas obrigatórias. Então, isso é o Brasil. E nós temos, voltando no raciocínio, a taxa de juros é alta porque o governo gasta muito, gasta mais do que arrecada. A projeção pelo arcabouço fiscal é do governo gerar um superávit de 0,25% do PIB nesse ano de 2026. Ou seja, o governo já em fevereiro já baixou a expectativa de superávit de 34,9 bi para 3,5 bilhões. Então, rapidamente, sem os efeitos ainda da guerra, nós já estamos tendo um aperto muito grande entre receitas e despesas. E aí, gente, o juro, ele é o prêmio de risco de um país. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E para quem não é daqui, não dá para entender. O juro é alto porque o governo gasta muito, o governo quer dar subvenção e no mesmo dia ele faz um bloqueio no orçamento. Então, isso é Brasil. A gente tem que aprender a conviver com isso e temos eleição esse ano.
Excelente, bom ponto da confusão mesmo, que é explicar a gestão das contas públicas no Brasil. E se tratando de país emergente, até que a gente vai melhor do que alguns comparáveis. Rita, muito obrigada, minha querida. Boa semana para você. Até amanhã. Até amanhã.